Nós temos falado aqui bastante de devedores do novo banco. Falamos do grupo empresarial de Luís Filipe Vieira, para o Mau Valor, falamos de João Gamaleão, falamos de Bernardo Muniz da Maia, falamos de uma série de grandes devedores. Mas há um de que eu nunca vejo ninguém falar. Não vejo ser chamado às comissões de inquérito, não vejo ser mencionado publicamente nas investigações, que se chama Sporting Clube Portugal. Isto não tem nada a ver com as rivalidades. Sporting foi agora campeão, tudo bem, não tem nada a ver com isso. Estamos aqui a falar de factos concretos e do que está em cima da mesa. É que nós soubemos esta semana, até sabemos pela agência Bloomberg, uma das mais importantes agências noticiosas internacionais para questões económicas, que o novo banco e o BCP puseram à venda a dívida que detém por parte do Sporting. E então nós fizemos aqui, a partir dessa notícia, uma espécie de história da relação da banca desde 2014, não é propriamente há 20 anos ou há 50 anos, desde 2014 até hoje, nestas questões de endividamento. Em 2014, temos ali anotado, deu-se a entrada da Oldimo na Sporting SAD através do aumento de capital. Ou seja, foram 20 milhões de euros provenientes de Álvaro Sobrinho. Ora, de Álvaro Sobrinho, do BES Angola, vamos ser claros, que foram parar à SAD do Sporting. Primeiro por um negócio de participação em passos de jogadores, que depois se converteu numa renegociação em capital da SAD. Foi dinheiro injetado que lá ficou. Depois, mais tarde, aquilo que vimos no quadro daquela reestruturação financeira da Sporting SAD, um acordo de quadro com o BCP e o Novo Banco, que são os dois maiores bancos credores do Sporting, assistimos a essa tal reestruturação que assentava sobretudo em três pilares. Adiamento do pagamento das dívidas já vencidas, depois melhoria das condições de financiamento, ou seja, financiamento que estava a uma determinada taxa passa para uma taxa muito mais baixa, que tem uma determinada moratória e que passa para e que vence depois noutra data. Noutra data, sim. E emissão de novas obrigações no valor de 80 milhões de euros que se juntam às 50 milhões que já vinham de trás. Quando falamos em obrigações, falamos dos famosos VMOC, valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis. O que é que isso significa? O banco empresta dinheiro a uma determinada entidade, neste caso o Sporting SAD, e no caso dessa entidade não devolver o dinheiro ao banco na data prevista contratualmente, o banco fica com ações dessa mesma entidade. Portanto, convertem-se, essas obrigações convertem-se em participações nessa sociedade. Depois, ainda em 2014, a Sporting SAD anunciava e procurava um novo investidor. Essa procura falhou. Então o que é que aconteceu? Os bancos meteram o dinheiro daquilo que estava previsto, 18 milhões de euros, a uma taxa inferior a 1%, não existe no mercado. Ainda em 2014, a Sporting Clube Portugal, não a SAD, mas o clube, recebe só do novo banco 35 milhões de euros que vencem em 2054. Isto é tirar para as calendas gregas, tudo no âmbito de reestruturações financeiras e reestruturações de dívidas bancárias. 2054, vê lá tu onde é que nós vamos estar em 2054, sabemos lá. 2016, as tais VMOC-A, que falávamos há pouco, dos 55 milhões de euros, que estavam contratualizadas por 10 anos desde 2006, venciam. E então foram adiadas por mais 10 anos. Não pagas? Pronto, não há problema. A gente adia e atira-se isto lá para a frente. Mas em 2019 é que foi a verdadeira festa. É que em 2019 deu-se uma reestruturação financeira na Sporting, SAD, reestruturação da dívida bancária, e estes dois bancos, BCP e Novo Banco, concederam um perdão de 94,5 milhões de euros ao Sporting. 94,5 milhões de euros. Isto é provavelmente o jogador mais caro da história do futebol português, vendido, porque o Sporting amealhou este valor sem nunca ter vendido nada. É um bom negócio, de facto. É um bom negócio. Sendo que descontou 70% das tais VMOC, correspondente a este valor. E agora, em 2021, estes dois bancos vão vender a restante dívida, portanto, a anterior já estava perdoada, restou alguma, vão vendê-la a um fundo internacional, contrataram Rothschild para fazer este negócio,
mas já com a expectativa de registarem perdas relativamente a isto. Ora, o Sporting qualificou-se diretamente para a Champions, entra diretamente na Champions, vai amealhar, li na imprensa, em torno de 29 milhões de euros com acesso direto à Champions. Há um ano, julgo eu, vendeu Bruno Fernandes por 55 milhões de euros, não estou em dúvida. Sim. Fala-se de novas vendas, Nuno Mendes, por exemplo, por valores idênticos. É um belíssimo jogador, já agora. Comprou o segundo treinador mais caro da história do futebol. Compra o avançado mais caro da sua história. E foi o segundo clube mais gastador com reforços na presente época, tendo gastado 30 milhões de euros em reforços numa só época. Não gastou mais que o Benfica, porque o Benfica fez aquele mega investimento absolutamente histórico, como nós sabemos, foi o campeão das compras, isso sem dúvida. Ora, isto é um negócio de sonho. É um negócio de sonho porque o Sporting, basicamente, aquilo que diz à banca é: os senhores esperem aí um bocadinho. Eu sei que nós estamos a dever dinheiros, mas esperem aí um bocadinho porque nós agora temos aqui uns negócios para fazer. E à medida que vão sendo concedidos perdões desta dívida monstruosa, o novo banco tinha uma exposição ao universo Sporting de 135 milhões de euros. Uma exposição que aumentou depois da resolução do BES. Ou seja, o novo banco aumentou a sua exposição ao Sporting relativamente ao BES. O que é inacreditável. E depois nós lemos o ponto 231 da linha D de uma resolução da Comissão Europeia que fala, que critica o novo banco porque continua a conceder crédito por favor. E nós lemos isto e se calhar estamos a falar de casos como este. Eu acho que esta relação do Sporting com a banca é uma relação de favor, imoral e que distorce a competitividade entre clubes. Porque estão a ser dadas condições a um concorrente que não são dadas a outras. Sabes quantas vezes é que o Futebol Clube do Porto emitiu obrigações, VMOCs, ao longo da sua história? Zero. Isto nunca aconteceu. Acho que o Benfica também não sei, não fiz essa pesquisa, mas acho que também não. Há aqui uma fórmula que é de género. Adia-se, a dívida, adia-se, depois de adiar empresta-se mais, depois volta-se a adiar, depois empresta-se mais, depois volta-se a adiar e no fim, como não há pagamento, perdoa-se. Isto é de facto um negócio extraordinário. Porque no fundo aquilo que eu acho que é, começamos por falar do empréstimo obrigacionista do Futebol Clube do Porto. Sim. Em que as pessoas vão a uma agência bancária, compram um produto financeiro, compram um produto, leem as condições, concordam, não concordam, e de sua livre e espontânea vontade tornam-se obrigacionistas, subscritores de um determinado produto financeiro, como tu dizias. No caso do Sporting, a solução é diferente. Todos somos obrigacionistas do Sporting, queiramos ou não. Nós, contra a nossa vontade, somos obrigacionistas do Sporting. Porque aquilo que estamos a fazer é, por via, por exemplo, do novo banco, mas de outros bancos a quem o Estado concedeu ajuda, mas o novo banco é o tema da ordem do dia, como sabemos, que já consumiu milhões e milhões de euros e mais milhões vai consumir, nós injetamos dinheiro em entidades como o Sporting. E eu volto atrás para dizer, isto não tem nada a ver, o Sporting foi campeão, é questão desportiva, etc. Mas a verdade é que também tem a ver com isso. Porque há condições, porque isto se reflete nas condições esportivas que um clube tem para depois competir uns contra os outros. E as condições, neste momento, não são iguais para todas.